Está no All Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 17 de março, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, cofundador da Uber aposta em robôs e Musk prepara fábrica de chips. Em mundo, Estados Unidos e Irã estariam em contato, segundo fontes. Já no Brasil, Dino endurece punição a magistrados e acaba com aposentadoria compulsória. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, o noticiário de tecnologia trouxe 2 movimentos bem simbólicos. De um lado, o cofundador da Uber, Travis Kalanick, apostando pesado em robôs. E do outro, Elon Musk anunciando um projeto para entrar na corrida dos chips de inteligência artificial. Começando pelo Kalanick, ele anunciou a criação da Atoms, uma empresa focada em automação industrial. A ideia é desenvolver robôs para setores específicos, como gastronomia, mineração e transporte. E o detalhe é que essa nova companhia nasceu de uma reformulação da Cloud Kitchens, uma startup fundada pelo próprio Kalanick e conhecida por operar cozinhas para delivery, as famosas cozinhas fantasmas. Sob o comando dele, essa operação chegou a mais de 2.000 unidades e foi avaliada em 15 bilhões de dólares. Agora a proposta é que a robótica passará a ajudar na produção de alimentos. E vale lembrar também do contexto pessoal aqui. Kalanick deixou o comando da Uber em 2017, depois de um período bem turbulento. Agora ele volta dizendo que esse é o próximo grande projeto dele e soltou até uma frase bem forte, que foi "sangrei, mas não morri". E agora, mudando para o nosso segundo tópico da sessão, tem a corrida por chips. O Musk anunciou no X o lançamento do projeto Terafab no dia 21 de março, que seria o plano dele para construir uma mega fábrica de chips voltado para a inteligência artificial. A lógica que ele está usando é bem simples. Musk avalia que a demanda por semicondutores de alto desempenho pode crescer mais rápido do que a capacidade de produção de gigantes como TSMC e Samsung. E além dessa tese de mercado, tem um lado bem estratégico aí, porque essa Terafab também seria uma forma de garantir chips em grande escala para os projetos do próprio ecossistema dele, que exigem poder computacional alto. Exato, e esses projetos seriam coisas como carros autônomos da Tesla, robôs humanoides também da Tesla e sistemas de treinamento de IA da xAI. Agora, a meta que ele colocou chama a atenção, é chegar a um volume equivalente a 70% da produção global da TSMC, algo em torno ali de 1 milhão de chips por mês. Pois é, Andrezinho, de um lado o retorno do Kalanick com robôs na indústria e do outro Musk tentando garantir chip escala para a própria máquina de IA dele. Mas com esse giro de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, a guerra envolvendo o Irã ganhou novos desdobramentos ontem. E o cenário ficou ainda mais tenso tanto do lado de Israel quanto do lado iraniano. Começando por Israel, o exército de lá anunciou o início de operações terrestres limitadas no Líbano contra o grupo extremista Hezbollah, aliado do Irã. Especialistas avaliam que, na prática, isso é considerado uma invasão do território e o saldo humano já é pesado por lá. Segundo o governo libanês, a guerra já deixou 850 mortos e 1 milhão de deslocados no país. Agora, do lado iraniano, drones atacaram um tanque de combustível perto do aeroporto internacional de Dubai, provocando um incêndio e interrompendo as operações por mais de 7 horas, marcando a paralisação mais longa desde a retomada dos voos na cidade. E no meio de todo esse caos surgiu um detalhe diplomático importante. Relatos indicam que o ministro iraniano Abbas Ararti estaria em contato direto com o enviado especial americano Steve Witkoff. Isso pode marcar a primeira comunicação entre os dois lados desde o início da guerra.
Só que tem um ponto aqui, não se sabe quantas mensagens foram trocadas nem o conteúdo delas. Então, por enquanto, fica essa informação de bastidor, mas sem detalhes confirmados. E no centro disso tudo segue a questão do petróleo com o Estreito de Hormuz como peça-chave. Ontem, a Alemanha, Itália e Grécia recusaram um pedido de Trump para enviar navios militares para a região e ajudar a manter a passagem aberta, dizendo basicamente não é nossa guerra. E horas antes disso, Trump já tinha aumentado o tom. Ele ameaçou a OTAN e disse que cerca de 7 países, entre eles China, Japão e Reino Unido, deveriam enviar embarcações. Mas a pressão não parou por aí. Trump também ameaçou adiar o encontro com o presidente Xi Jinping, caso o governo chinês não se envolva no conflito. Pois é, e se essa situação se prolongar, estudos indicam que países do Golfo, como Arábia Saudita e Catar, podem enfrentar a pior retração econômica desde o começo dos anos 90. E tem um extra aqui para fechar esse bloco. Segundo a inteligência dos Estados Unidos, Ali Khamenei considerava o filho pouco qualificado para sucedê-lo. Então, além da guerra, tem também um pequeno sinal de tensão interna no topo do poder iraniano. Mas com esse cenário internacional cada vez mais carregado, a gente vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco de Brasil, ontem o ministro Flávio Dino do STF endureceu o que pode ser a punição máxima para magistrados que cometem infrações graves. Em vez de aposentadoria compulsória, o caminho agora passa a ser a perda de cargo e, junto com isso, perda do salário também. E essa mudança é bem relevante, né, Branco? Porque a aposentadoria compulsória vinha sendo muito criticada por um motivo simples. Ela afastava o juiz da função, mas mantinha uma remuneração mensal proporcional ao tempo de serviço. Ou seja, na prática, a punição acabava soando mais como benefício do que como sanção. E o próprio Dino bateu nessa tecla. Ele disse que a aposentadoria é um benefício previdenciário, criado para garantir condições dignas a quem parou de trabalhar, e não para ser resposta a condutas graves dentro do judiciário. Agora, olhando para como isso vai funcionar na prática, a decisão deixa claro que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, deve aplicar a penalidade de perda do cargo. Só que tem um passo a mais. Depois que o CNJ aprovar essa punição, quem dá a palavra final da perda de cargo é o STF. E a nova regra vale para juízes e ministros de todos os tribunais, com uma exceção importante, que são os integrantes do próprio Supremo. E olhando para o quadro geral, a Constituição já tinha sido alterada em 2019 para estabelecer que a punição mais severa deveria ser justamente a perda do cargo. Mesmo assim, instituições do Judiciário continuaram aplicando a aposentadoria compulsória como punição máxima. E o impacto dessa decisão já chega em casos em andamento. Um deles é o do ministro do STJ, Marco Buzzi, que é acusado de importunação sexual contra uma jovem de 18 anos. Pois é, no final das contas é uma decisão que reforça que infração grave não deve terminar mais em aposentadoria prêmio. Mas com esse tema do judiciário fechado aqui no Brasil, a gente segue agora para o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Mesmo sem sinais de um desfecho próximo para a guerra no Irã, os mercados mostraram menor aversão ao risco nessa segunda. O petróleo Brent, por exemplo, fechou em queda de 2,84% a $100,21 o barril. Em Nova York, o S&P 500 subiu 1,01%, enquanto o Nasdaq avançou 1,22%. No mercado acionário americano, as empresas ligadas a cripto tiveram destaque. A Strategy subiu 5,62%, a Coinbase avançou 3,98% e a Circle saltou 9,06%. Isso após o Bitcoin atingir seu nível mais alto em mais de um mês. Às 6 horas da tarde de ontem, o Bitcoin era negociado a $74 mil. No Brasil, o Boletim Focus elevou a projeção para a Selic em 2026 de 12,13% para 12,25%. Já a expectativa de inflação subiu de 3,91% para 4,10%, o maior patamar no ano.
E nessa mesma direção, a XP Investimentos revisou sua projeção para a próxima reunião do Banco Central que acontece nessa quarta-feira, dia 18. A XP deixou de projetar um corte de 0,50 ponto percentual e agora espera manutenção dos juros em 15% ao ano, citando os impactos do conflito no Oriente Médio no cenário inflacionário. Ainda no macro, o IBC-BR, considerado a prévia do PIB, subiu 0,80% em janeiro, ante expectativa de 0,85%. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 2,3%. Em linha com o exterior, o Ibovespa subiu 1,25% aos 179.875 pontos. Já o dólar comercial fechou em queda de 1,60%, cotado a R$ 5,23. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui para a turma que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!